O professor Henrique Batista, que é secretário-geral, como secretário-geral, tem inúmeras atribuições no Conselho. Então ele tem um outro compromisso e eu substituirei, continuarei presidindo a mesa. Então a nossa próxima mesa, deixa eu não me perder aqui, ela é sobre o cuidado integral para a qualidade de vida da pessoa com doenças raras. A relatoria será pelo nosso Paulo Henrique, que é jornalista aqui do nosso, na realidade dirige o nosso setor de informação. Paulo Henrique já chegou. E os palestrantes que muito nos honram são a doutora Linamara Riso Batistella, que é professora titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP, é integrante do grupo consultivo ad hoc de especialistas da Organização Mundial da Saúde sobre tecnologia assistida, é integrante do painel consultivo de especialistas para a reabilitação da Organização Mundial de Saúde, é diretora do Centro Colaborador da OPAS-OMS para a Reabilitação, é coordenadora do Winter School on Physical Medicine and Rehabilitation para alunos estrangeiros de graduação em medicina, coordena o Laboratório de Habilidades em Reabilitação e Tecnologia no Inovac, e também é presidente da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, programa que realiza 100 mil atendimentos ao mês por meio de 19 unidades operacionais em todo o estado de São Paulo. É professora de Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. O senhor Antoine Dyer, nascido em Beirute, Líbano, é um empresário brasileiro que tem a sua vida comprometida com a causa das doenças raras. Ele está no Brasil há muitos anos, ele é fluente em várias línguas, árabe, francês, inglês, português, e é mestre em ciências políticas e administrativas com extensão em ciência política. Quando ele descobriu que seu filho tinha a síndrome de Hunter, ele fundou e é o presidente da Casa Hunter. E ele participa da Câmara de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Ele é presidente da FEBRA-Raras, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. E é vice-presidente da Aliança de Pesquisa Clínica do Brasil e presidente da Casa dos Raros. Portanto, nós temos, compondo esta mesa, duas pessoas altamente envolvidas com Então, duas pessoas que têm suas vidas envolvidas com estas questões, portanto, são certamente falas, eu diria, existenciais, ainda que tenha todo um aspecto técnico, científico, mas que tem um envolvimento de vida. Na realidade, quem será a relatora, que eu chamo para a mesa, se possível, é a Rejane Medeiros, que também é jornalista aqui do nosso Conselho Federal de Medicina. Então, eu passo a palavra à doutora Linamara, que terá 20 minutos para a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui ao lado do confrade, meu querido companheiro de Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, aqui no nosso Conselho Federal de Medicina, o órgão maior da nossa classe, e que tem feito um trabalho notável. Queria transmitir os meus cumprimentos ao nosso presidente, o Carlos Vital, e dizer da importância de nós termos este espaço para
discutir, conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro a todos nós, que significa equidade no âmbito da saúde. E a equidade se revela a partir de um sistema organizado, onde garante o acesso e cumpre o dever de encontrar e atender as necessidades de cada um. Então, todos aqueles que precisam de reabilitação recebem serviços de qualidade ou devem receber serviços de qualidade para otimizar e manter sua funcionalidade no dia a dia. Esse é o chamado da Reabilitação 2030, programa da Organização Mundial de Saúde, que nós tivemos a felicidade de colaborar e coordenar o grupo de trabalho com mais de 400 especialistas, mostrando o quanto a reabilitação reduz o custo final do tratamento, o quanto a reabilitação recupera e dá a oportunidade que essas pessoas voltem à sociedade, garantindo o ciclo e a sustentabilidade da linha de cuidado. E é preciso entender a reabilitação como uma parte do cuidado e não vê-la de forma isolada como uma ação que pode impactar a vida do paciente, mas ela impacta realmente a vida da comunidade. Quando nós olhamos os objetivos do desenvolvimento sustentável, para cada objetivo, seja a erradicação da fome, a questão da educação de qualidade, em todas elas, em todos os 17 objetivos, nós encontramos de forma transversal a necessidade da saúde e, portanto, da reabilitação. Mas é o objetivo número 3, saúde e qualidade de vida para todos, em todas as idades, que é o alvo desse principal programa, que é um programa das Nações Unidas e que o Brasil é signatário. Porque para fortalecer o sistema de saúde, para garantir que a atenção primária seja a principal protagonista do nosso movimento saúde, é preciso garantir que a governança, a liderança, o financiamento, sistemas de informação, a força de trabalho altamente qualificada, altamente capacitada nos 3 níveis de assistência e o fornecimento de medicamentos essenciais e tecnologias assistivas atendam às necessidades de todas as áreas da saúde, e aqui nós estamos falando da reabilitação integrada e equitativa. E é por isso que nós precisamos trabalhar com uma fórmula que é mágica, que se chama Task Shift. Como é que eu descubro quais são as competências, as habilidades que eu devo passar para a atenção básica para garantir que a cobertura universal de saúde, a Universal Health Coverage, realmente aconteça? É só com uma atenção, e o nosso ministro está muito convencido e muito consciente disso, só com uma atenção primária, ampliada e qualificada, é que nós vamos garantir saúde e qualidade de vida para todos, que é o nosso objetivo, seja quando nós falamos em doenças raras, seja quando nós falamos em qualquer síndrome incapacitante. Porque não haverá sustentabilidade no sistema se nós não tratarmos as incapacidades. Elas significam perdas de dias. Dias vividos com incapacidade significam o empobrecimento da população. Essa não é mais um discurso ou uma retórica assistencial. É uma necessidade para o desenvolvimento. E as doenças raras se colocam de maneira muito clara, como sentinelas deste movimento que tarda em acontecer, para que a gente tenha uma prestação de serviço essencial de alta qualidade, para que a gente possa fazer a promoção e promover efetivamente a saúde em todos os níveis, para todas as idades e ao longo de toda a linha de cuidado, porque promoção de saúde se faz ao longo de toda a linha de cuidado, numa dupla responsabilidade do sistema de saúde, da sociedade e do próprio usuário. A prevenção de novas incapacidades, o tratamento de qualidade, atendendo às necessidades do paciente e identificando as reais necessidades. Equidade é dar o que o paciente precisa e não o que ele quer. Reabilitação e avaliação quando os esforços de tratamento, e vamos lembrar que cada vez a gente cura menos, a gente trata muitas pessoas, mas a cura objetiva, o restituto ad íntegro, como nós estudamos no passado, é cada vez menos presente. Então, a avaliação de acordo com a necessidade. Tudo isso olhando para o que significa hoje condição de saúde. E nós estamos falando de condições de saúde, nos referindo a doenças agudas ou crônicas, e todas as doenças viram doenças crônicas. E esse é o grande desafio da sociedade moderna. Todos os distúrbios e lesões que hoje são tão bem tratados, e a deficiência e a incapacidade, elas são a outra face do desenvolvimento.
porque nós viabilizamos vidas que não seguiriam adiante, mas nós precisamos garantir que essas vidas sigam com qualidade. Portanto, uma condição de saúde vai para além da doença. Ela também pode incluir outras circunstâncias. Circunstâncias que significam a incapacidade, mesmo que livre da doença, ou até condições da vida, como é a gravidez. A condição de saúde, quando nós estamos falando no estresse, nas anomalias congênitas ou na predisposição genética, precisa de um novo olhar. De um olhar que significa decisão de política pública. E a decisão da política e a decisão do poder público depende muito do apoio que a sociedade e o país dá a uma nova demanda. A prioridade política ela é fruto da mobilização das instituições, dos órgãos afins, mas é fruto também da mobilização da sociedade como um todo. Mas ela precisa de evidência. As evidências para que os formuladores de políticas possam tomar decisões conscientes. Por isso que a academia se coloca como ponto fundamental na articulação e no assessoramento face à necessidade que os órgãos públicos têm de tomar decisões. As decisões devem ser calcadas em situações conhecidas, comprovadas e que dirijam a comunidade, a sociedade, para o nível ótimo de funcionalidade. Funcionalidade é o terceiro indicador da Organização Mundial de Saúde. Junto com a mortalidade e com a morbidade, agora nós vamos medir a funcionalidade. É ela que determina a condição de saúde. E é olhando para ela que nós vamos ao encontro de cada doença rara para garantir o melhor e o máximo de funcionalidade que aquele ser humano merece e deve alcançar. As políticas vão depender, naturalmente, de indicadores críveis, as características que cada assunto tem, da severidade da condição e da necessidade de se buscar intervenções efetivas. No contexto político, como nós estamos vivendo aqui, essa é uma grande janela de oportunidade, quando sociedade e academia se reúnem para buscar uma solução. E nós precisamos de ideias, aquelas que trazem o assunto dentro de uma dinâmica que seja capaz de apaixonar, de entusiasmar, para que o poder dos atores, a coesão entre as partes interessadas, faça valer o desejo da sociedade. Mas é a sociedade que se manifesta. É preciso a gente entender que essas doenças, que são chamadas de doenças órfãs, são raras e são invisíveis. E é a invisibilidade que dificulta. Por isso que a atuação da própria sociedade, das organizações que reúnem os pacientes, tem uma importância enorme. E a Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras, ela nasceu talvez com alguns viés, porque ao promulgar a portaria, essa portaria que tem uma importância, que já foi bem citada aqui pela palestrante, pela conferencista que me antecedeu, ela fala de incentivos, mas ela fala também da persistência e pertinência de agregar a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, a rede de atenção à pessoa com deficiência, a rede de urgência e a rede psicossocial e cegonha. Só não coloca recurso. Aonde não tem recurso, não tem política. Política depende, primeiro, do reconhecimento da sociedade, segundo, do financiamento, terceiro, do controle e avaliação. Portanto, esta é uma portaria que já nasceu, ou uma regulamentação, que já nasceu no óbito. A prevalência que foi dita e que é real e que se soma às necessidades que o mundo inteiro vem traduzindo para nós, vão mostrando a realidade que não é mais uma minoria, ou talvez sejam as maiores minorias dentro do âmbito da saúde, pela capacidade de impactar 30% da população, se eu somar as 6 mil possibilidades de diagnósticos que as doenças raras têm. Portanto, o que nós precisamos, e isso serve para a reabilitação, mas eu tomo a liberdade de imaginar que serve para todas as outras especialidades, é uma agenda global de pesquisas em políticas e sistemas de saúde para a reabilitação. Mas talvez para toda a linha de cuidados. E por que agora? Porque quando nós olhamos para os dados do Sistema Único de Saúde, esse sistema que nós precisamos proteger a qualquer custo, porque é o maior programa social da humanidade, porque é o único sistema que abraça 200 milhões de pessoas,
eu olho para um número de serviços credenciados que soma quase 90 mil. Se eu imaginar que são 45 milhões de pessoas com deficiência ou algum tipo de deficiência no Brasil, nós temos 500 pessoas para cada serviço. Nenhum clube de serviço sobrevive só com 500 sócios. Portanto, aqui deve existir falta de capacitação, falta de definição sobre as suas prioridades e a sua forma de atuação, falta de conhecimento sobre o que eu estou fazendo aqui. Eu sou uma profissional da área e estou fazendo o que nesse serviço? Mas são exatamente quase 90 mil pontos de atenção. Isso é preocupante. Porque quando a gente fala em política, sobretudo para doenças invisíveis, doenças raras, a gente sempre fala que falta recurso. Então, o nosso ministro da Saúde tem razão, ele tem sido incansável em dizer que o que precisa é melhorar a gestão. Talvez seja isso mesmo. Agora, a gente precisa que a sociedade como um todo entenda como é que se coloca isso ao longo dos 3 níveis básicos de atenção. Atenção básica, atenção especializada e alta complexidade. A atenção básica tem sim que abraçar isso, claro. Nós precisamos ter o movimento de todo o conhecimento que a saúde hoje reúne, chegando na atenção básica, sem esquecer a capacidade que a média e a alta complexidade têm de reunir o conhecimento, transportar isso para ações nos níveis mais básicos, mas, acima de tudo, receber esse paciente em linha contínua. O contínuo do cuidado significa que o paciente é do sistema e não do posto de saúde. Portanto, ele tem que ser visto na alta complexidade, da forma mais permeável, com a mesma permeabilidade que ele tem na atenção básica, para que a gente possa, olho no olho entre os colegas, entender a necessidade do paciente. Isso pode até parecer um pouco de visão romântica, mas é assim que o sistema tem que funcionar, e ele consegue funcionar assim. Nós estamos falando aqui, quando eu olho para a reabilitação, olhando as questões físicas e de mobilidade, isso também inclui o deficiente visual, nós estamos incluindo uma série de serviços que estão dentro dos hospitais. Isso chega a 70 mil serviços pontuais, pontos de atenção, que estão dentro do hospital e que servem a uma série de enfermidades. Mas o que a gente está discutindo é como é que esses serviços se revelam em cada área e o que mais eles poderiam fazer. Talvez não seja criar mais serviços. Em compensação, o atendimento em órteses, próteses e meios auxiliares, que aqui somam 1.501 serviços, está excluindo todas as próteses e os atendimentos feitos na urologia e na gastroenterologia. Portanto, é um número muito grande. E quando a gente olha, a gente tem uma porção de pacientes que estão aguardando uma cadeira de rodas e ainda não conseguiram. Então, tem uma distócia do sistema que a gente vai precisar corrigir. Mas eu gosto também de pensar que a gente tem doenças raras e visíveis, e que resolveram o seu problema de atendimento. A hemofilia e as coagulopatias hereditárias são um bom exemplo. E por que eu trouxe esse exemplo? Primeiro, porque é uma coisa que me sensibiliza, foi meu objeto de estudo em toda a pós-graduação, quando eu fiz mestrado, doutorado, é também a minha tese de livre-docência, que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Araújo Leitão. E esse é um sistema absolutamente organizado, onde nós temos 10 mil pacientes conhecidos, tratados, referidos nos seus estados. 10 mil pacientes é quase nada. No entanto, em doenças raras, muitas vezes nós temos menos do que isso. Como é que esses pacientes conseguiram se organizar e como é que eles conseguiram alcançar um nível de conhecimento dentro do sistema que permite a eles que eles se movimentem com muita facilidade? A mesma coisa acontece com as doenças de von Willebrand e as coagulopatias raras, que é o outro caminho da hemofilia, das coagulopatias. Então, quando eu olho para o mapa do Brasil e eu vejo com o orgulho que nos causa isso, de que em cada capital, pelo menos em cada capital, nós temos um serviço de referência para atender esses pacientes, e a mesma coisa acontece com a doença de von Willebrand, eu olho com alegria os médicos que trabalham comigo, alguns hemofílicos, que foram lá atrás pacientes, e que hoje devolvem para a sociedade, na forma de trabalho, o que a sociedade investiu neles na forma de saúde. Portanto, essa conta fecha, se a gente conseguir organizar. Vejam vocês que quando eu olho aqui, pensando São Paulo, a região sul, que é a que tem o maior número de pacientes, eu identifico
claramente quanto custa tratar o paciente hemofílico. Então, se isso é possível para a hemofilia, 10 mil pacientes, é possível para qualquer outra área, é possível para qualquer outra patologia. E nós conseguimos ter os registros, nós conseguimos saber quanto custa, porque eles saíram da invisibilidade, embora continuem sendo doenças raras. Parece que esse é o caminho. Se nós conhecermos mais, nós vamos tratar de forma adequada e nós vamos, acima de tudo, entender o custo e o benefício que isso traz para o país. Um estudo recente feito pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica em São Paulo mostrou que o que esses pacientes recolhem de impostos e o que eles produzem de serviços para a sociedade paga com muita folga o investimento que eles ainda recebem na área da saúde. Esse trabalho está publicado. Nós vemos que as hemofilias vão se tornando uma lógica cada vez mais clara de doença crônica, e eles consomem também outros serviços. Mas esses outros serviços que eles consomem dos atendimentos ambulatoriais não significam nada quando a gente vê a magnitude dos recursos que são despendidos hoje na saúde pública. Portanto, equidade e acesso têm significado para a sustentabilidade. As barreiras à prestação de serviços de saúde, a falta de financiamento e, portanto, a falta de universalidade na saúde, pelo nível primário de atenção, vai dificultando o acesso. E quando você não tem o acesso livre e garantido para todos, independente de raça, cor, sexo ou local onde a pessoa viva, certamente nós estamos criando uma inequidade. E a sustentabilidade desses serviços de reabilitação, e nem tudo são flores, e a gente vai mostrar aí algumas dificuldades, depende de educação e treinamento em serviço, e é uma coisa que também depende da pressão da sociedade. Das instalações clínicas, da telemedicina, que nos ajudou muito. Em 2000, nós fizemos a maior campanha de protetização desse país, toda baseada em telemedicina. Protetizamos na Amazônia com a mesma facilidade que protetizamos em São Paulo, com recursos de altíssima tecnologia para atender os pacientes e de muita pouca tecnologia para fazer a comunicação, porque nós não tínhamos a rede que tínhamos hoje. Mas usamos a rede Civan das Forças Aéreas e conseguimos conversar com os colegas aonde eles estavam. Capacitamos aqueles colegas que hoje não dependem mais disso. E atendemos, naquele momento, toda a demanda de pacientes amputados. Portanto, é possível, sim, fazer uma boa medicina apoiada com essas tecnologias para que chegue esse mesmo padrão de atendimento em qualquer parte desse país. Nós precisamos de sistemas de informação cada vez mais robustos para saber aonde falha e aonde nós podemos melhorar. Nós precisamos de produtos assistivos. O Brasil também é signatário da lista prioritária de produtos assistivos, o que significa que o mercado vai ficando cada vez mais próximo desse movimento. E assim que fecha a saúde, quando a gente tem produção, fabricação no país e a possibilidade disso resultar em empregos, e a saúde emprega muito, que significam mais riqueza, porque um país que depende ou que vive à força do desemprego, certamente não cresce. E a cooperação internacional. Os organismos internacionais podem nos ajudar muito na questão das doenças raras, trazendo a experiência que existe em outros países, trazendo as dificuldades que já foram superadas em outros países, mas também com alianças para que a gente possa entender melhor como as evidências científicas se colocaram em cada uma dessas localizações. Por último, eu queria falar sobre o quanto o sistema de saúde, nessa visão nova da Organização Mundial de Saúde, da Universal Health Coverage, né, ela se coloca como uma janela de oportunidade para esse nosso sistema SUS, que abraça 200 milhões de brasileiros. Né? Nós precisamos identificar as políticas e as prioridades com este engajamento da comunidade, mas sem esquecer pesquisa e inovação. O Hospital das Clínicas, que eu tenho a honra de trabalhar há 42 anos, é o hospital que acaba de fechar uma grande parceria com um sistema de inovação e que certamente vai trazer um grande avanço para que a gente possa se comunicar melhor com os pacientes, para que a gente possa ter custos mais adequados para atender o maior número de pessoas. Então, pesquisa e inovação, que é uma determinação hoje em todas as áreas, e não pode ser diferente na saúde, poderá ser a nova fronteira
da equidade. A inovação será a nova fronteira da equidade. E a equidade é nós identificarmos o que cada um precisa e entendermos como isso pode chegar ao paciente. Melhor funcionalidade, deficiência reduzida, maior participação social, vida saudável e certamente atingindo e atendendo o objetivo número 3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não é por acaso que esse objetivo foi colocado como um dos mais importantes. É porque nós precisamos de uma comunidade saudável e produtiva para vencer a barreira da competitividade e ganhar o espaço de primeiro mundo novamente. O desenvolvimento socioeconômico é o grande ganho social que a saúde nos traz. Não há dúvidas de que é a saúde a grande locomotiva do desenvolvimento social. Portanto, mais educação para esse capital humano, mais emprego e produtividade para todos, os que estão na saúde e os que se beneficiam da saúde, menores custos, nós precisamos entender aonde estão os exageros e saber trabalhar com custos adequados, menores custos sociais, porque pessoas mais funcionais estão participativas, estão menos dependentes da ajuda de terceiros, e comunidades. Esse é o importante, comunidades empoderadas. É assim que a gente faz alguma coisa que possa responder a essa pergunta. Uma agenda global de pesquisa em políticas e sistemas de saúde. Por que agora? E é Cecília Meirelles que nos responde. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. A saúde não pode ser indiferente a esse grande movimento que são as doenças raras. Obrigada. Gostaria de passar a palavra agora para o senhor Antônio Dyer, que fará, eu acho que, uma apresentação existencial do ponto de vista da experiência de um pai. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar com todos vocês. Gostaria de cumprimentar o Dr. Aníbal, a doutora Lina Mara, e parabéns pela brilhante palestra. Cumprimentar os representantes do Ministério da Saúde, a doutora Inês Gadelha, todos os médicos presentes aqui, associações de pacientes, a doutora Rosângela Moro, e dizer que estou aqui hoje para não falar dos projetos da Casa Hunter, nem da instituição que eu presido, para falar para aquilo que me motivou para chegar até aqui, que é a história de um pai. E ser pai do Anthony me deu a maior motivação de transformar a dor em uma capacidade, uma energia, e virar um Superman, vamos dizer assim, e transformar todas essas realidades tristes em promessas e um futuro brilhante e uma qualidade de vida para os pacientes diferenciada. Então, a luta é um trabalho profissional feito com amor, transforma vidas. É isso que aconteceu durante esses anos. Eu sei que tem pacientes até aqui, não é só associações de pacientes, sabem daquilo que eu estou falando. No momento, qualquer notícia de ter um filho, especialmente quando filho único, de ter uma doença rara, degenerativa, progressiva, e quando um médico te fala, olha, no máximo tem 5 ou 6 anos de vida, isso é difícil de escrever isso daí ou de falar sobre isto. Mas, depois de um tempo, a gente descobre que, graças a essa notícia, nós conseguimos ganhar uma força que nunca podemos imaginar que podemos chegar aonde chegamos. E muitos médicos, quando descobri a doença do meu filho, a doutora Raquel conhece ele muito bem, né? Falaram para mim que é difícil ultrapassar 10, 12 anos de idade. Hoje posso falar para vocês, meu filho completou 10 anos de idade, e hoje posso falar para vocês que vencemos a doença.
Vencemos a doença por causa dessa luta, por causa desse amor, mas através de um trabalho super profissional. E além que vencemos essa doença através de uma pesquisa clínica que várias vezes tentamos trazer para o país e foi barrada várias vezes, conseguimos finalmente colocar o Brasil como um dos países de primeiro mundo em pesquisa clínica e foi escolhido antes dos Estados Unidos para poder fazer pesquisa clínica inovadora e conseguimos de verdade, tem 9 meses meu filho participando de uma pesquisa e conseguimos vencer a doença. Pela primeira vez, uma reposição enzimática para doenças lissossômicas consegue vencer a doença. Tá? A maioria das reposições enzimáticas, muitas delas, elas conseguem atrasar, né, a degeneração, atrasar ou estabilizar um pouco, né, a doença, prolongar a vida, mas hoje nós temos tecnologias que conseguem vencer de verdade. E além disto, eu não vou entrar nesse porque eu vou falar da nossa luta, vou apresentar aqui para vocês um vídeo pequeno, mas além disso a Casa Hunter insistiu tanto e conseguimos hoje ter a licença do HCPA, Casa dos Raros, para continuar o desenvolvimento de terapia gênica que cura a doença não é somente do meu filho, das outras também doenças lissossômicas. É isso que eu posso falar para vocês, que nós estamos seguindo um caminho de luta e vencemos a história natural das doenças. Nós temos condição e possibilidade, trabalhando de uma forma séria, com comunidade científica, com também Ministério da Saúde, com gestores públicos, de vencer as doenças, de ter sustentabilidade também. E nós temos que pensar hoje, aonde vamos chegar daqui a 10 anos. Não adianta mais fugir, isso posso falar, a doutora Inês sabe dessa luta dentro do Ministério da Saúde para poder atender as pessoas com doenças raras, sabe que tem muitos conflitos também para fazer isto, só que hoje virou realidade as terapias gênicas, virou realidade tratar as doenças raras. Não adianta, não são mais tabus que temos que escondê-los e fugir desse gasto. Esse gasto existe e esse gasto vai aumentar cada vez mais. Qual é o plano? Isso é uma questão, uma pergunta que eu faço para todos vocês, para os gestores, para a comunidade científica. Qual é o plano que nós temos hoje para enfrentar isto de uma maneira sustentável? Nós temos hoje mais de 500 pesquisas no mundo para a fase 2 e 3 em doenças raras. Entre elas, mais de 130 terapia gênica. Se 30% desse total tem êxito de sucesso, daqui a 5 anos nós teremos mais de 100 produtos comercializados. Eu pergunto, como os governos no mundo todo, não é só o Brasil, isso não é problema só do Brasil, como os governos no mundo todo vão arcar com essas novas tecnologias, sabendo que pouco tempo atrás uma das empresas aprovou primeiro tratamento como terapia gênica para a doença de atrofia muscular espinhal, AMI, e o tratamento custa acima de 8 milhões. Claro, o Ministério da Saúde, com negociação, não vai pagar isso, mas que seja 1/3 disto, multiplicando com 100 terapia. Só que também tem outro ponto. Se a gente não enfrenta isso de uma maneira sustentável, nós temos que escolher isso hoje, não adianta esperar daqui a 5 anos. Nós temos que decidir aonde queremos que o nosso sistema de saúde chegar daqui a 10 anos. Ter sistema igual a países que não atendem ninguém, que tem um sistema de saúde precário, ou nós queremos ter um sistema de saúde que tem altas tecnologias, que atende os pacientes de uma forma adequada e eficaz. Lembrando que a necessidade da genética hoje não é só para as doenças raras. Até o diabetes, daqui a 2, 3 anos, muitos de vocês sabem que já tem indústrias, está fazendo já fase 1, 2 e 3 de terapia gênica para diabetes. Câncer já é realidade a terapia gênica. Então, o mundo está mudando, a saúde está mudando. Então, se queremos ter um país que tem uma saúde de primeiro mundo, nós temos que pensar hoje, plantar hoje para recolher amanhã. E isso não será fácil. Será também, pergunto, não é o momento da gente ter a nossa própria patentes? Porque temos que importar tudo. Nós temos capacidades, vocês sabem, a maioria daqui são médicos. Nós temos milhares de pesquisas em todas as universidades do país.
Só que a maioria delas só serve para mestrado, tese de mestrado ou doutorado. A maioria delas, mais que 90%, não vão para frente. Não passam de pesquisa em animais para pesquisa clínica. Se somos uma ONG, conseguimos agora, nós estamos avançando muito há 4 anos em pesquisa, e se Deus quiser, nós planejamos até 2021 chegar à pesquisa clínica. Imagina se a gente trabalhar juntos, toda a comunidade científica, junto com o Ministério da Saúde, que muito interessa ao Ministério da Saúde para economizar. Nós podemos ir longe. Nós temos médicos capacitados de trabalhar, de inovar e de ter as próprias patentes. Vamos pensar nisto. Agora, gostaria de apresentar para vocês um vídeo pequeno da minha companheira, minha esposa, Fernanda, que, graças a ela, a meu filho, estou aqui hoje. Por favor. Meu nome é Fernanda, sou esposa do Antoine, mãe do Anthony, que aos 3 anos e 8 meses teve o diagnóstico de MPS2. E, mediante o diagnóstico, nós nos deparamos com uma realidade completamente diferente. É uma criança que necessita de cuidados especiais o tempo todo, terapias, médicos especializados que fazem o acompanhamento. É uma doença progressiva, multissistêmica, degenerativa. E ao longo do tempo, nós percebemos que a falta desses profissionais, a falta de trabalhos multidisciplinares, a falta de médicos especializados em doenças raras, falta de pesquisas clínicas. E nós, junto com alguns profissionais da área da saúde, resolvemos fundar a Casa Hunter, que justamente é dar amparo e assistência a todos esses pacientes e seus familiares. O Day Hunter consiste em atendimentos multidisciplinares aos pacientes portadores de doenças genéticas com ou sem diagnóstico clínico. Esse método aprofunda o conhecimento vertical, integra e contribui na formação da equipe, além do paciente ser beneficiado na sua individualidade no aspecto das necessidades da saúde. E para mim, eu não concebia atender paciente com herniato de metabolismo que não fosse de uma forma interdisciplinar. Que eu não tivesse a presença da nutricionista, da fono, da enfermeira que faz a coleta, que faz as medicações. Então, era muito importante que tivesse esse grupo, da psicóloga, da terapeuta ocupacional. Então, esses profissionais que melhoram a qualidade de vida do paciente. Nós médicos só damos o diagnóstico. Quem muda a qualidade de vida do paciente são os não médicos, né? Que aquilo é que vai modificar o dia a dia dele, né? As atividades diárias dele. É tipo, poupa tempo em doença genética. Resolve, né? Num lugar, em pouco tempo, consegue otimizar o tempo deles e também dos médicos, né? Assim agiliza tudo. Neste programa de atendimento do Day Hunter, nós nos propomos a atender não apenas o paciente em avaliação interdisciplinar, como também a família toda, em atendimentos psicoeducativos, que são feitos em grupo ou individualmente, para que os familiares e cuidadores possam trazer suas dificuldades e suas angústias.
Então, eu só colocamos o Day Hunter porque nós estamos falando de cuidado integral. O Day Hunter é uma amostra que pode, como se pode ser criados um modelo de atendimentos eficaz para atender os pacientes com doenças raras. Porque aqueles pacientes, vocês sabem, 30% de que têm doença genética morrem antes de 5 anos de idade. Eles não têm tempo para ficar esperando as filas. A Raquel aqui no HC com a doutora Chong tinha uma fila de 1000 pacientes. Até chegar o paciente, até eles às vezes demora meses. E depois são doenças multissistêmicas. Tem que passar por cardio, oftalmologista, ortopedista. Às vezes demora meses e anos para passar por essa equipe multidisciplinar. Por isso foi criado esse modelo Day Hunter, que iniciou no HC com a doutora Raquel e a doutora Chong, e hoje está na Unifesp, EGIN, está no Rio, outros estados, e está crescendo no Brasil, para dar qualidade de vida, dar um acolhimento correto, para o paciente não ficar esperando anos para ter um diagnóstico preciso, para ter qualidade de vida para ele e para os familiares. E isso foi a inspiração que eu fiz com meu filho, desde que eu descobri a doença dele. Porque independente da condição material, independente da consulta que você pode pagar, o médico não entendia o que está acontecendo com ele. E com esse cuidado, nós vencemos. Quem conhece no MPS 2 a doença dele, uma doença severa, ele tem a forma mais severa. Hoje ele tem 10 anos, mas fora da curva. Mas não é graças somente ao medicamento que toma, porque todos tomam o mesmo medicamento. Tomavam, né? Hoje ele toma outro da pesquisa clínica. Mas graças à terapia combinada e à equipe multiprofissional. Não é um medicamento só que resolve. Aliás, o médico só dá o diagnóstico. Que melhora a qualidade de vida são a equipe não médico. A fisioterapeuta, a psicóloga e toda essa equipe que dão amparo a esses pacientes. Então, estou aqui para fazer um apelo. Apelo para a comunidade científica, apelo para o Ministério da Saúde. Eu acredito que chegou a hora de a gente ter um workshop de trabalho. Vamos sair um pouco da teoria, vamos sair um pouco do papel, assim, e vamos desenhar o futuro correto. Como enfrentamos juntos o futuro das novas terapias. Como enfrentamos juntos de uma maneira sustentável. Porque não basta falar, isso para a gente também não adianta entrar terapias e sem criarmos junto sustentabilidade para o Ministério da Saúde arcar com essas terapias. É fácil, não quero saber do outro, não, é importante meu filho ter acesso, não. Nossos filhos também vão parar de ter acesso porque vai ter colapso na saúde, se hoje não enfrentamos juntos esse desafio. É um desafio que realmente lanço para todos nós. A sociedade civil tem que estar presente, Ministério da Saúde, secretarias, CFM, todos profissionais de saúde, advogados, todos nós, a indústria farmacêutica na mesma mesa. Nós temos que discutir de uma maneira aberta, transparente, como desenhamos o futuro do Brasil, como enfrentamos esse desafio das vindas das novas tecnologias para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a sua apresentação, que traz um aspecto muito particular, já que como um pai, a sua vivência não é de um especialista, mas é de alguém que busca caminhos